Olá pessoal, meu nome é Adson Ícaro, sou professor de Geografia. Estou aqui para gravar a sexta aula sobre um tema importante, bem atual, chamado capitalismo. Então hoje a gente vai debater sobre as principais características do capitalismo, a influência que tem não só historicamente, mas até os dias atuais, e tentar entender essa relação existente do processo de capitalismo com o cotidiano da sociedade, tá? Então, como a primeira imagem aí, eu coloquei a evolução através das revoluções industriais. Como vocês estão vendo aí, a primeira revolução, lá meados do século XVIII, a gente teve a mecanização, né, da indústria, utilizando como fonte de energia o carvão, né, através das máquinas a vapor, na indústria, principalmente a indústria têxtil. Então foi uma mudança, houve uma revolução no meio de produção nessa questão industrial. A segunda revolução industrial, já em meados do século XIX, houve aí a introdução na indústria do petróleo como fonte de energia, a questão da eletricidade também, outras indústrias também se desenvolveram, como a indústria automotiva, né? A indústria no geral, automobilística no geral. Outros países também começaram a investir nesse processo industrial. Inicialmente, a primeira revolução foi ali localizada na Inglaterra. A segunda revolução já teve outros países da Europa investindo na industrialização, mas também os Estados Unidos e o Japão. Em meados do século XX, a terceira revolução industrial já veio a introdução de outras fontes de energia solar, energia eólica, energia nuclear e outras fontes de energia. Outros tipos de industrialização, não só a questão da indústria têxtil, como a indústria automobilística, uma gama geral. Um investimento maior em tecnologia, né? Essa questão da revolução técnico-científico-informacional, desenvolvimento dos transportes, desenvolvimento das telecomunicações. Então, fez com que o setor industrial, o setor secundário da economia, desenvolvesse no geral. E temos aí, na atualidade para o futuro, a quarta revolução industrial, né? A indústria 4.0, onde tem uma produção inteligente, incorporada com a internet das coisas e o Big Data, né? Essa grande quantidade de dados, de informação sendo processada para um melhor desenvolvimento do setor em geral, né? No setor no geral, não se diga assim, não só na questão da produção, na questão de venda, da comercialização, do marketing, do desenvolvimento tecnológico do produto, então, no setor geral. Então, eu coloquei essa imagem para a gente ver uma pequena evolução de como o capitalismo vem evoluindo e modificando o nosso cotidiano. Selecionei aqui três tipos de capitalismo principal, os três principais. Um pouquinho da história, o capitalismo comercial, que é daquele período das grandes navegações. A gente tem um pacto colonial, as metrópoles, os países desenvolvidos que exploravam outros territórios chamados de colônias. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente foi colônia de Portugal. Portugal era metrópole. A gente tinha um pacto colonial, do que a gente fornecia matéria-primas, produtos primários para a metrópole de Portugal, e Portugal vendia para a gente produtos pré-industrializados. Então a gente tinha uma parceria comercial, o pacto colonial. E aí surgiu o capitalismo comercial, não só Portugal, mas Brasil, mas o mundo todo, principalmente nessa questão da exploração e comercialização de produtos explorados das metrópoles, pelas metrópoles, explorado nas colônias, principalmente nas colônias de exploração. Metrópole explorando colônia, tá? Outra forma de capitalismo é o capitalismo industrial, caracterizado pela produção em larga escala, questão da esteira, da questão do emprego de mão de obra assalariada, a questão da divisão de tarefas, onde cada setor, cada profissional tinha apenas aquela função, e aí tinha uma produção sistemática, né? Cada setor tinha sua responsabilidade e aí aquele profissional só sabia fazer aquilo. Então, houve um desenvolvimento na indústria. A partir do momento que a indústria percebeu que aquele profissional pode render mais, foi investindo numa qualificação profissional. Teve uma questão das reivindicações, né, trabalhistas. Houve uma evolução não só no sentido tecnológico, no sentido da produção, mas também no sentido aí do trabalhador, né, das condições no geral do trabalhador. E, mais atual, uma forma de capitalismo é o capitalismo financeiro, onde as indústrias passaram a realizar grandes operações de crédito a fim de financiar inovações tecnológicas.
e ampliar a capacidade de produção. Aí, cada indústria, né, cada empresa no geral, ela pega uma pequena porcentagem do seu lucro, transforma em ação para ser negociado nas bolsas de valores, e aí o rendimento vai ser maior, e com esse lucro vai investir em tecnologia, vai investir em inovações, vai também se encorajar em outros ramos, né, em outros setores. Então a indústria hoje atual, ela não pega só um ramo. Você pega aí uma indústria, vou dar um exemplo, uma indústria da Coca-Cola, ela só não está na área de refrigerantes, de bebidas. Ela está na área de vestuário, ela está, por exemplo, roupas, está na área de material escolar, está na área de calçados, tá entendendo? Então, ela tem uma abrangência maior da sua área de trabalho. Capitalismo financeiro. Fala um pouquinho da parte teórica do capitalismo. O que seria o capitalismo? Tá? Capitalismo é o sistema de organização econômica e social predominante na maioria dos países. Tá? Então, através dessa questão das características, que eu vou falar já já, das características do capitalismo, a maioria dos países do mundo hoje segue essa ideologia, segue esse princípio desse sistema de organização, tanto econômico como também social, que já se tornou um sistema cultural, né, do mundo todo. Coloquei a imagem aí dos continentes. E aí, o capitalismo ele traz uma separação de classe entre trabalhadores e capitalistas. Vou falar primeiramente dos trabalhadores. Então, os trabalhadores no conceito do capitalismo são aquelas pessoas que vendem sua força de trabalho, sua força de trabalho física e sua força de trabalho intelectual, né, sua estratégia, em troca de uma recompensa, no caso, o salário. Então, eu vou ter que investir um tempo programado, então eu vou trabalhar de tanta a tanta hora. Tanto é aquele tempo, e aquele tempo trabalhado tem um valor, que vai ser acumulado para no final do mês ter um salário. Então, lembra, o trabalhador ele vai vender sua força física com sua força intelectual em troca do salário, tá? Já os capitalistas são os proprietários dos meios de produção que contratam os trabalhadores. Para quê? Para produzir mercadorias. Ah, então quer dizer que o objetivo do capitalista é só produzir mercadoria? Não. A ideia é que eles são os detentores do meio de produção, vai ofertar o emprego, a vaga de trabalho, e tem um principal objetivo, produzir. Esse é o principal objetivo dos capitalistas, produzir. Mas aí, nessa produção, você tem aí, ó, essa questão de obter o lucro e reproduzir o capital. Então, essa separação entre os trabalhadores e os capitalistas, ela é bem clara, bem evidente. O lucro maior vai para os capitalistas e os capitalistas dependem do trabalho, da força de trabalho física e intelectual do trabalhador. Para quê? Para que isso? Para a obtenção de lucro, principalmente do capitalista, e também a reprodução do capital, para girar o capital, né? Girar o dinheiro aí na região que está atuando. Falar agora das principais características do sistema capitalista, tá? Uma das principais características é a propriedade privada no meio de produção. A gente tem um processo de privatização e as empresas privadas trabalhando junto, em parceria com as empresas públicas. Eu citei como exemplo aqui em João Pessoa, a gente tem a empresa Cagepa, né? A Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, que é uma empresa pública, junto com a Energisa, que é uma empresa privada, que é a distribuição de energia, o fornecimento de energia aqui em João Pessoa é realizado pela Energisa. Então, antigamente era a Saelpa, foi privatizada, foi vendida, a Energisa comprou e aí está nessa parceria. Distribuição de água e tratamento de esgoto pela Cagepa e fornecimento de energia pela Energisa. Então, é uma característica do capitalismo, essa questão do trabalho em conjunto. Hoje, na maioria dos países, tem empresas que têm um lucro muito maior do que vários PIBs de pequenos países. Então, hoje é muito forte a atuação dessas empresas privadas. E aí, no mercado a nível mundial, né, as empresas têm um poder muito forte na questão do domínio de certos setores da economia do mundo. Outra característica do capitalismo é a economia de mercado, essa questão da oferta e da demanda. Então, se tem uma procura maior da oferta, a indústria ela vai procurar produzir mais. Então, a demanda tem que ser maior, a demanda de ofertar, tá? Então, se está tendo uma oferta de procura, eu quero aquele determinado produto, eu quero um celular. Então, a maioria da população quer um celular. Então, a indústria vai ter que se esforçar mais para produzir mais, para atender a questão da oferta e da demanda, tá? É uma característica da economia de mercado.
Outra característica do capitalismo é o trabalho assalariado. Então, tem toda a questão das leis trabalhistas, né, através aí eu simbolizei a carteira de trabalho, que atualmente a carteira de trabalho também já tem virtual, uma dica aí, ó. Então, o trabalho assalariado, do que? Vou trocar força física pela força mental através de um salário, né, através do serviço que você vai ofertar para o capitalista. Então, tudo hoje, né, com as leis trabalhistas, o sindicato para proteger, tem cooperativas, tem toda a questão do ambiente de trabalho, tem que ser adequado, tem que ser seguro, tem que ser limpo, a questão da carga horária do trabalho, tem que ter folga, né, tem que ter a hora de descanso, a hora do almoço. Acabou a época da escravidão, eu não posso trabalhar de domingo a domingo, de manhã à noite. Então tem toda uma legislação trabalhista que vai orientar nessa característica do trabalho assalariado. Outra característica é a lei da oferta e da procura. E aí envolve um pouquinho do valor. Coloquei um exemplo aí do álcool, né, no formato de gel aí, então muita gente procurando, a oferta, então muita gente procurando, então o mercado, no geral, tem que ofertar. Só que o mercado, por exemplo, na pandemia não estava preparado para ofertar uma grande quantidade de álcool desse produto. Então a oferta e a procura. Então faz com que as indústrias, de uma forma bem rápida, se adaptem para produzir esse determinado produto que está numa procura muito grande, só que tem uma relação aí de valor. Muita gente aí, quando a procura é alta e a oferta não é tanta, eles aumentam o valor para ter um lucro, porque sabe que a venda é garantida. Todo mundo vai comprar, então eu posso aumentar um pouquinho o valor, que a população vai comprar de qualquer jeito. Então tem a ideia da oferta e procura, não só na produção, mas também na questão do valor. Outra característica marcando o capitalismo, que essa é muito importante, é a concorrência. Coloquei uma imagem aí, tipo uma corrida, o homem e uma mulher, para lembrar que a inserção da mulher no mercado de trabalho, já há décadas, vem crescendo e é um destaque interessante, porque a mulher já conseguiu adentrar no mercado de trabalho, garantir seu espaço, né, se destacar. Então não é novidade, já temos empresárias, mulheres, no caso aí em qualquer ramo, né, já tem donos de empresas, então gerentes. Então, a mulher se estabilizou e aí cabe ao homem ficar esperto, se qualificar, porque a mulher está se qualificando e quer seu espaço e está conseguindo sua independência profissional, educacional, sua independência financeira. Então essa concorrência é muito interessante aí no capitalismo. Lógico, eu citei aí entre homem e mulher, mas também tem entre empresas, né? A concorrência entre empresas, que às vezes, quando a concorrência é muito grande, as duas concorrentes, elas chegam no consenso, vamos fazer uma fusão, vamos se juntar para a gente dominar o mercado total. Então, muitas empresas grandes que são concorrentes entram no consenso, né, no acordo de se juntar e dominar toda a área da produção, toda a área da comercialização, e aí forma grandes redes, que aí fica difícil de uma rede menor concorrer, tá? E aqui eu vou falar a característica mãe, né? A principal característica aí do capitalismo, que é o lucro, a obtenção de lucro. Então, quando a gente fala de capitalismo, né, tem até o nome capital dentro do capitalismo, capital, dinheiro, então tem o objetivo final do lucro. Toda essa questão da produção, da exploração da matéria-prima, da questão da industrialização, da exploração da mão de obra, mas no final das contas tem que ter o lucro e fazer com que esse lucro gire. Então vamos lá. Característica do capitalismo, lucro. Primeiro ponto, produção com o menor custo possível. Então, os empresários, os capitalistas, vão procurar meios, estratégias para produzir certa mesma quantidade, só que gastando menos. E aí ele vai ter que criar estratégias de horário, de matéria-prima, de tecnologia, não importa. Ele vai ter que achar um meio de produzir a mesma quantidade, a mesma coisa, gastando menos. Isso é lucro. Lembra, economizar é lucrar. Muita gente diz, eu vou economizar dinheiro, aí não vou lucrar. Vai lucrar, que se você não gasta, você está com dinheiro. É lucro do mesmo jeito. Segundo tópico aqui, ó. Busca de matérias-primas baratas. É outra estratégia. Se eu vou produzir qualquer determinado produto e aí eu preciso de uma matéria-prima, mas eu percebo que tem outra matéria-prima que dá para fazer o mesmo produto e é mais barato, por que não utilizar? Ou então, eu preciso daquela matéria-prima, mas eu tenho outro fornecedor que cobra mais barato, né? Que vende mais barato. Então, eu posso mudar de fornecedor.
É outra característica essa questão da mudança da busca da matéria-prima. Próximo tópico, o aumento da produção por meio do avanço de técnicas, né? Não, do avanço técnico. Esse avanço técnico é o modo de fazer e também a questão do avanço tecnológico. A ideia do avanço tecnológico é eu investir em maquinários, investir em programas de computadores, investir até na robótica. Muita gente pensa que quando a gente fala de robótica, principalmente na área de geografia, é aquele robozinho, né? A cabeça, o tronco, bonitinho, todo durinho assim. Não. Existem braços mecânicos, principalmente na indústria automobilística, que são robôs também, só o braço. Então, faz um trabalho eficiente, muito bem detalhado, com qualidade. Então, esse investimento, no caso aí no meio da produção, faz com que a produção fique mais rápido, com mais qualidade e possa trabalhar 24 horas. O robô não precisa dormir, o robô não precisa parar para se alimentar, não precisa descansar, tá? Se for um robô que tem uma manutenção constante, ele praticamente não vai quebrar nunca. Então, a indústria pode trabalhar 24 horas. A produção vai aumentar. Então, é uma forma mais rápida, uma técnica, no caso, mais rápida, e uma tecnologia avançada. Tem um lado negativo? Tem. Questão de desemprego. A mão de obra desqualificada vai perder o espaço para esse robô, que ele vai fazer o mesmo serviço, talvez até mais eficiente, né? De uma forma mais rápida, mais eficiente. Próximo item, baixos salários pagos aos trabalhadores. E aí é que tá. A gente tem muitos trabalhadores fazendo a mesma coisa. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma mão de obra qualificada na sua minoria. E nessa questão, um quantitativo maior de mão de obra desqualificada faz com que eu possa padronizar o salário. Além disso, voltando no item anterior, tem a questão do avanço tecnológico. Um computador. Pessoal, só a chegada do computador, a chegada da internet com seus programas, fez com que muita gente perdesse seus empregos. Aí vem o computador. Se o profissional não se adaptar a trabalhar com o computador, dificilmente ele vai ficar no mercado de trabalho. Vou dar um exemplo bem simples, supermercados. Quando veio a ideia do computador no supermercado, né, você tinha que calcular. E aí, muita gente já ficou para trás. Quem não sabia mexer no computador. Hoje, não é novidade para ninguém. Chega no supermercado, tem lá um computador e a mulher do caixa lá, a moça do caixa, o rapaz, está trabalhando com o computador. Sem problema nenhum. Passa lá o cartão, tal, tá tudo conectado naquele computador. Só que o profissional que não sabia, não se qualificou a mexer no computador, está desempregado. Vamos falar um pouco mais adiante, no futuro. Já tem supermercados que tem o equipamento tecnológico, mas não tem a pessoa. Você chega lá com sua feira, suas mercadorias, passa, tem um leitor lá de infravermelho, você vai passando lá o produto, ele vai fazendo leitura e já vai somando para você. No final, você bota lá finalizar, aparece a opção de pagar, passa o cartão tal. Você embrulha e vai embora. Não tem mais a necessidade do profissional. Então essa é a ideia dos baixos salários e também do desemprego, do avanço tecnológico. Infelizmente, a ideia é que no futuro esse profissional se qualifique, que traga tecnologia para a profissão dele, para não sair do mercado de trabalho. Tá? Então, toda essa evolução do capitalismo, desde a questão de buscar uma produção com menor custo, uma questão da matéria-prima mais barata, o avanço tecnológico no meio de produção e também na relação de trabalho, nessa produção com o trabalhador, faz com que o lucro seja maior para o capitalista. Tá bom? Essa foi a aula sobre o capitalismo. Meu nome é Adson Icaro, sou professor de Geografia e essa foi a aula do 8º ano. Valeu!